E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Renan de Geografia e Atualidades do Colégio Farroupilha, professora Gabriela de Redação e Português, e estamos hoje com... o contexto não é dos melhores, um ano depois das enchentes, mas a gente tem talvez um dos maiores pesquisadores na área, Fernando Fã. Muito obrigado, Fernando, por ter topado falar aqui conosco. O Fernando, ele é engenheiro do IPH da URGS e, de acordo com o mesmo, né, tá lá, que a gente fez aquilo, Fernando, a gente foi lá dar aquela stalkeada, né? A gente deu aquela stalkeada, e a gente achou aqui uma aspas dele, né? Que o meu propósito é ajudar a transformar o mundo em um lugar com mais qualidade de vida, mais seguro e mais sustentável, através da minha atuação no ensino, na pesquisa, na extensão e no desenvolvimento de projetos. Então, obrigado de novo por estar mais uma vez aqui. É um prazer te receber. A gente sabe o quão requisitado o IPH anda sendo nesses últimos meses, último ano, né? E, assim, tá cansado de falar, mas não adianta, né? A gente tem que perguntar, assim, qual o contexto de 2024? Por que aconteceu as enchentes daquele jeito ali? Bom, maravilha. Vou começar agradecendo o convite para estar aqui. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Gabi. Prazer estar conversando com vocês e trocando uma ideia sobre esse assunto que é tão importante, foi tão impactante para o nosso estado nos 2 últimos anos. E bom, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma grande chuva, uma chuva extraordinária. Para botar em termos de números, a gente tem, tipicamente, num mês, uma chuva de uns 120 milímetros. O que a gente está vendo, ou viu, né, no caso do Rio Grande do Sul, foi durante um dia chovia entre 120 e 200 milímetros em alguns locais. Em uma semana choveu 800 milímetros, ou seja, em uma semana choveu o que deveria ter chovido em 4 meses. Então, é muita água, né, que caiu. E essa chuva, ela escoou pelas nossas bacias hidrográficas, chegou nos nossos rios e aumentou o nível, elevou o nível da água desses rios, falando em termos simples, causando problemas de inundação. Em alguns locais também essa chuva foi capaz de mobilizar o solo, nos locais de maior declividade, ocasionando o que a gente chama de movimento de massa, que é aquele escorregamento, quando o solo escorrega morro abaixo. Infelizmente também ocasionando mortes quando isso aconteceu. E essas águas todas que desceram dessa chuva que caiu na região norte do nosso estado, elas acabaram chegando primeiro aqui em Porto Alegre, no Guaíba, fazendo o nível do Guaíba subir de 1 metro para aproximadamente 5 metros e 30. E depois elas seguiram descendo pela Laguna dos Patos, inundando, né, fazendo o nível da Laguna dos Patos subir, inundando cidades marginais da Laguna dos Patos, por exemplo, Pelotas, Rio Grande, até finalmente toda essa água sair no exutório dessa bacia hidrográfica, que é a cidade de Rio Grande. Então, a bacia hidrográfica afetada foi a bacia da Laguna dos Patos. E para lembrar o conceito de bacia hidrográfica, é toda a região que toda chuva que cai dentro dela sai em uma única saída, um ponto de saída. Justamente lá na cidade de Rio Grande seria o exutório dessa bacia hidrográfica. E acho que eles conseguem ver direitinho ali no mapa aqui, ó. Que a gente tem aqui, ó, aquela saída que o Fernando falou. Tá ali onde está Rio Grande, né? Perfeito. Essa seria a saída da bacia, né? Perfeito. Esse mapa ilustra muito bem, né? Então, todas as águas que caem, seja lá na cidade de Sinimbu, ou seja em Porto Alegre, ou Gravataí, enfim, né? Em todos aqueles rios ali que drenam em direção à Guaíba e depois as águas descem em direção à Laguna dos Patos, elas saem por aquele pontinho ali de saída que são os moles lá na cidade de Rio Grande. Muito bem. Fernando, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. A tua tese de doutorado aborda a noção de previsão, né? E a gente queria saber se esse evento ele era previsível. Perfeito. Bom, eu posso começar contando uma história do colégio? Claro. Por favor. Já que a Gabi é professora de redação, olha só. Previsão, né? Eu tenho uma história de colégio com previsão que a professora dava toda semana redações com um tema livre. E a gente tinha que escolher uma notícia no jornal e escrever sobre aquele tema. Aí teve um dia que eu escolhi a previsão do tempo. E eu escrevi uma redação sobre a previsão do tempo, né? E eu lembro da minha nota, ela foi 6. E esse professor escreveu assim, olha, o
A redação até que está bem escrita, mas o tema é irrelevante. Não creio. Oi, professora do Fernando, né? E eu devia ter guardado, né, essa correção. Mas a verdade é que o tema ele não é irrelevante, né? A gente viu agora, durante esse evento, que saber antecipadamente o que vai acontecer é muito importante para a gente poder tomar decisões. E esse evento, ele foi previsto, né? Isso a gente pode dizer. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, 3 dias antes, a gente previu que os níveis do Guaíba iam atingir os 5 metros. A gente previu o repique, que o Guaíba teve um segundo pico 8 dias antes. Então, com cerca de alguns dias de antecedência, é possível prever que esse tipo de evento ele vai acontecer em Porto Alegre, tá? Se a gente subir, cidades, não. se a gente for um pouco mais rio acima, por exemplo, o Rio Taquari acima, a gente for na cidade de Encantado, Estrela, Lajeado, que fica numa região mais declivosa, que as águas descem com mais velocidade, aí a gente consegue prever talvez com 1, 2 dias de antecedência essa subida rápida das águas, mas também é previsível, tá? Então isso no prazo curto, digamos assim, no prazo de dias. E quem é que faz essa medição dessa previsão nesses lugares? Bom, fazer uma previsão de vazão ou de nível dos rios, isso é feito através de medições de chuva e medição do próprio nível dos rios acima. Então, como é que tu sabe que o rio ele vai subir? Se tu tem uma medição acima e esse rio está subindo na cidade que fica acima, rio acima, que a gente chama de montante, rio acima, a gente sabe que uma hora essa água vai chegar rio abaixo e ela vai subir aqui também. Então, eu tenho esse tempo de viagem entre as duas cidades que me dá uma previsibilidade, que geralmente é uma questão de horas. Mas se eu tenho também o dado de chuva, eu sei que essa chuva ela vai infiltrar no solo, que ela vai escoar sobre o rio, ela vai chegar até o rio e ela também vai chegar na minha cidade. Então, se eu tenho a chuva que está sendo observada, eu sei que essa chuva observada uma hora ela vai virar vazão no rio. Então, eu também consigo agora uma previsibilidade um pouquinho maior em função desse dado observado da chuva. E eu consigo aumentar um pouquinho mais aí na minha previsibilidade quando eu insiro o dado da previsão meteorológica, que vem lá dos meteorologistas, aquele dado do jornal ou do aplicativo do celular que diz vai chover nos próximos 2, 3, 4 dias. Inserindo essa informação, eu consigo calcular, através de técnicas de engenharia, o quanto essa água vai virar vazão do rio, essa água prevista, e isso vai gerar a previsão para alguns dias a mais à frente. Então, quando a gente fez lá no IPH, por exemplo, as previsões dos níveis do Guaíba, a gente usou essa técnica. A gente usava os dados observados para saber o que vai acontecer nas próximas horas, os dados observados de chuva para saber o que vai acontecer nos próximos 2, 3 dias e os dados previstos pela meteorologia para saber o que vai acontecer dentro da próxima semana, digamos assim. Foi aquele mapa que circulou, que conseguia inserir 3 informações nele. Se o Guaíba for até tanto, vai até que tal bairro. Perfeito. Depois que a gente tem a previsão feita do que vai acontecer, até onde vai subir o rio, a gente consegue jogar em cima de uma informação de topografia, que são as elevações do meu terreno, o nível que o rio vai chegar, e aí eu consigo calcular quais vão ser as áreas que vão ser inundadas. E aí sim, quem mora em uma dessas áreas pode verificar, opa, as águas podem chegar aqui e atingir a minha casa, por exemplo. Então, o mapa, ele pode até ser feito antes, né? Mas eu vou decidir qual mapa que vai se de área aplicar. inundada em função da minha previsão, qual nível que o rio vai chegar. Entendi. Esses cálculos são feitos com base em dados anteriores também. Dados anteriores. Uhum. Tudo precisa de dados. Eu fazer os mapas, eu preciso de dados da topografia do meu terreno, dados da profundidade do rio. Para mim saber o que está acontecendo agora, eu preciso estar monitorando os dados agora, nível dos rios, chuva que está caindo, e para mim saber o que vai acontecer do futuro, eu também preciso desses dados para fazer a previsão, como eu expliquei para vocês, né, usando a transformação, propagação desses dados ao longo dos rios, da bacia hidrográfica, do solo, aí eu consigo essa informação do futuro. E esses dados, depois das enchentes, eles vão ter que ser revistos? Ou o que ele atrapalha naquele grande compêndio de dados? Assim, a gente tem uma série de climatologia, tem uma série de informações. Hoje é quente, amanhã é frio, hoje é quente. Também deve ter chove, não chove. Agora, com a enchente, vai interferir muito nesses grandes dados ou ela é uma coisa atípica? Bom, esses dados que aconteceram, que a gente coletou durante a enchente, eles vão mudar
todas as estatísticas da engenharia, no sul do Brasil, eu ouso dizer. Se a gente pega clima, né, o estudo do clima na geografia, a gente vê que a gente está do Paraná para baixo no clima subtropical. Essa chuva, pelos nossos estudos, ela aconteceu aonde ela aconteceu, no Rio Grande do Sul, que foi principalmente ali na bacia, ó, que está plotado no mapa, no Alto Jacuaí e no Taquariantas, e no Pardo, ali foram as regiões que mais choveu. Essa chuva ela poderia ter acontecido, por exemplo, um pouquinho mais para norte. Se ela tivesse caído mais para norte, ela teria descido essa água pela bacia do Rio Uruguai e teria dado inundação, por exemplo, em Uruguaiana, São Borja, Itaqui. Mas ela poderia ter caído um pouco mais para cima, em Santa Catarina, ter dado inundação no Rio Itajaí, em Santa Catarina, ou até no Paraná, porque toda essa região está sob o mesmo clima. Então foi quase por acaso, digamos assim, que a chuva aconteceu exatamente nessa posição. Todo mundo que tem obra de engenharia nessa região sul, do clima subtropical, vai ter que rever seus parâmetros das obras de engenharia e estudar se a sua obra, por exemplo, a sua barragem, seria capaz de suportar essa chuva. Ela vira um novo ponto. Ela vira nova referência de valor máximo que já aconteceu para a gente fazer o nosso projeto. Isso é interessante, pensem como os engenheiros fazem, né? Como é que a gente determina, por exemplo, a altura de uma ponte? A gente pega o pior valor que já aconteceu, a gente projeta isso um pouquinho acima, pensando, bom, pode acontecer uma coisa um pouquinho maior, e aí a gente projeta essa ponte. Só que agora o valor mais alto que já aconteceu, ele superou inclusive a projeção que a gente fazia para cima. Então isso vai exigir que a gente eleve todos os projetos, ou pelo menos verifique se os projetos que existem seriam capazes de suportar essa chuva que foi observada. Bastante trabalho que eles vão ter, viu? Pontes mais altas. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. No quesito, assim, fator do ser humano, ocupação urbana, a ideia de impermeabilizar o solo quando faz asfalto ou não, isso a gente sabe que na cidade, por exemplo, a gente vê os alagamentos e está muito associado à impermeabilização do solo e tal. Agora, quando a gente tem esse caso de enchente, assim, nesse nível, que fatores humanos, assim, tu acha que podem ter agravado a situação? Perfeito. Bom, vou começar explicando a diferença de inundação para alagamento. Tá? Então, inundação foi o que a gente viu acontecer aqui em Porto Alegre, Lajeado, Estrela, todas as cidades que foram invadidas pelo rio. É quando o rio sobe e ele invade a cidade que está na sua margem. Tá? Então, isso é inundação. O alagamento ele é diferente. O alagamento ele é um fenômeno que acontece na cidade e é quando a água chove e ela não consegue descer tão rápido pela nossa drenagem, né, pela boca de lobo e tudo mais, e ela acaba ficando estagnada ali durante um tempo, alagando a cidade. Então são efeitos que são diferentes, porque um é um evento de grandes proporções, que é um rio invadindo a cidade, e outro é um efeito de proporção localizada, que é a drenagem não é capaz de suportar a quantidade de água, e a água não vai, e a gente fica alagado, né, até a água conseguir descer. O humano tem muita influência no alagamento. Quando a gente constrói uma cidade, por exemplo, a gente impermeabiliza o solo, e aí a água não vai filtrar mais, ela vai acabar escoando, vai chegar mais água na boca de lobo, a boca de lobo não vai ter capacidade de drenar essa água tão rápido, vai acumular ali e vai ficar alagado por um tempo. Então esse é o alagamento. Porto Alegre tem uma lei para diminuir o alagamento, já fazem quase uma década. E todo novo empreendimento imobiliário em Porto Alegre tem que deixar 10% da sua área impermeável. Desculpa, permeável, né? Não impermeável. Para conseguir justamente absorver essa água que vai cair e ela infiltrar. Então a gente houve aquele conceito de cidade esponja. Sim. Mas a verdade é que Porto Alegre já está na vanguarda disso. É uma das cidades de vanguarda, de cidade esponja, que exige então que a gente tome esses cuidados. Outra prática que Porto Alegre tem é assim, eu vou fazer um novo condomínio, vocês talvez já tenham percebido, o condomínio é obrigado a escavar um grande buraco onde as águas vão sair, que a gente chama de bacia de retenção. Por quê? Porque a água vai chover no condomínio e ela não vai ir direto para a drenagem, ela vai ficar acumulada nessa bacia de retenção e depois que ela vai lentamente sair por um buraco dessa bacia. Então isso diminui a sobrecarga em cima da nossa drenagem. Tudo isso faz parte da bacia esponja, da cidade esponja, né?
E essas construções, então, de 10 anos para cá, teoricamente elas estão tudo dentro dessa normativa. Isso, então se vocês pegam estacionamentos, né, acho que posso citar, o estacionamento da PUC, por exemplo, né, ele é cheio de bacia de retenção, né, justamente para as águas ficarem presas ali e lentamente irem pro dilúvio Isso é não subir tão interessante, né? rápido. Porque a gente às vezes olha aquilo e, pô, alagou de novo, e às vezes está dentro do mar, tá Faz dentro, parte do faz sistema. parte do sistema e a gente acha que tá alagado, E né? é isso, então isso do alagamento, tá, gente? Agora, da inundação, o fator humano, ele é menor. Por quê? Porque foi uma grande chuva que aconteceu no nosso estado, na região de cima da bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos, e essa chuva, ela escoou, assim, não tem o que a gente poderia fazer em tentar segurar essa água com uma cidade esponja. As cidades, elas são pontinhos pequenininhos nesse mapa, que não fariam nenhuma diferença. O que a gente tem de mudança de uso do solo nessa área, o que retém mais água? Uma floresta, ela retém mais água, mas se a gente pegar a mudança de uso do solo que houve aqui, foi uma substituição de campos por plantações, né? Soja, por exemplo. A quantidade de água que uma folha de soja consegue segurar é muito parecida com a quantidade de água que um campo consegue segurar. Ou seja, não teria feito tanta diferença. Se fosse só campo também não... O impacto ia ser o mesmo, né? Então não tem nenhuma evidência que a mudança de uso do solo que aconteceu, ela foi determinante para a ocorrência dessa inundação. Se a gente pega bacias hidrográficas ali, por exemplo, do Rio Caí, que está ali marcado na nossa figura, né, que drena para Porto Alegre, o Rio Caí, ele tem boa parte dele com vegetação de floresta. Eu fiz um estudo com uma aluna de trabalho e conclusão de curso, e a gente foi estudar assim, bom, e se eu revegetasse para o Rio Caí ser todo floresta? O impacto que isso teria na inundação seria quase nulo. Seria o mesmo nível de inundação. Por quê? Porque eu pegaria uma área que não é muito grande dele para transformar em floresta e essa área não faria diferença na inundação total. Então, na inundação não temos nenhum fator humano, não temos nenhuma evidência, né, de um fator humano, salvo o único que eu vou comentar agora com vocês aqui, que seria a mudança climática. Então, alguns estudos atribuem os volumes de água que choveram, excepcionais, o fato deles terem sido intensificados pela mudança climática, né? Então, a mudança climática, sim, né, possivelmente intensificou esses volumes de água, por isso que choveu 800 milímetros, talvez não tivesse mudança climática, ia ter sido 600 milímetros. Então, aí sim, né, aí temos uma possível interferência humana. Porque eu estava vendo em questões de climatologia, teve uma série de fatores muito específicos, né? Tinha bem na época, na região sudeste ali, tinha uma massa de ar quente. Aqui a gente estava com a massa de chuva, que daí ela não conseguia sair do Rio Grande do Sul, ficou bem em cima do Rio Grande do Sul. E daí teve ainda a questão de El Niño, então a gente teve muitos fatores específicos que, assim, pode, sei lá, eu não entendo tanto, mas pode demorar 90 anos para acontecer de novo, como pode acontecer no próximo El Niño, assim. Daí quando a gente pensa isso, o que a gente consegue se organizar para isso? Perfeito. Bom, vamos trabalhar um pouquinho nessa estatística. Em Porto Alegre, a gente tem mais ou menos 100 anos de dados monitorados de níveis do Guaíba. Nesses 100 anos, tivemos 2 cheias acima de 4 metros no Guaíba. Ou seja, uma cheia a cada 50 anos, aproximadamente. E se eu inverter, se eu fizer 1 sobre 50, eu vou ter o valor 0,02, ou seja, 2%. Então, num ano qualquer, a chance é de 2% de acontecer uma inundação em Porto Alegre, acima dos 4 metros, tá? Se eu pego isso e calculo uma estatística de, por exemplo, um mandato de prefeito, quanto tempo, qual a probabilidade, eu diria em 4 anos, é assim, uma conta meio de padaria, tá? Sim. Mas em 4 anos do mandato de prefeito, ele tem mais ou menos uns 6, 7% de chance dele ver uma inundação acima de 4 metros. A cada mandato de 4 anos, né? Então a gente está trabalhando com essa estatística aí, né? A gente está, a cada novo prefeito que assume, ele está com o risco na mão de 7% do tempo né, que ele tiver no mandato, 7% de chance dele ter uma inundação. A gente tem um sistema, em Porto Alegre, estou falando agora, um sistema de proteção, que teoricamente nos protege e teria nos protegido nesse evento específico, caso ele não tivesse apresentado várias falhas
desse sistema de proteção. Então, a primeira coisa para Porto Alegre é botar o sistema para funcionar como ele deveria, como ele foi projetado. Aí a gente, se ele tivesse funcionado, né, a gente já está bem. A gente já está voando no aeroporto, pegando avião e olhando a inundação, né, pela janela do avião e falar, nossa, olha a inundação, o sistema está protegendo a gente. Não foi o que aconteceu. Então isso é a primeira coisa a fazer. E a segunda coisa é que a gente percebe o valor da informação. Como quando a gente é avisado antes, a gente consegue tomar decisões melhores. Então mesmo que a gente tenha essa estrutura, que é um sistema, um muro, um dique, etc., eu preciso saber se esse dique ele vai ser superado ou não, ou até que eu não espere que ele vai ser superado, mas e se ele vier a falhar, eu tenho que agir antes. Então, sabendo que a inundação vai ser 5 metros, eu não vou esperar a água chegar na beira dos 5 metros e tomar uma decisão. Não, já posso tomar essa decisão antes de tirar as pessoas e etc. Sabendo que tem um pedaço de dique que não está construído até o nível adequado. Então, vamos agir nessa área logo. Então, o que é necessário fazer, e aí eu vou retomar o que eu falei antes para vocês, do valor da informação, é que a gente instale monitoramento, dados, levantamento detalhado de topografia da nossa cidade, que vai nos permitir fazer melhores alertas, tomar melhores decisões, porque a gente vai ter mais informação. A informação é que permite a correta tomada de decisão. E como é que é o diálogo entre quem produz esse conhecimento, no caso vocês no IPH da URGS, e o poder público? Como é que essa informação chega para as secretarias, para elas se prepararem? Como é que funciona isso? Bom, vou explicar um pouquinho a história do IPH para conseguir chegar na resposta dessa pergunta, tá? Então, eu trabalho no IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e ele é uma unidade da URGS. É como se fosse uma faculdade de arquitetura ou de direito. Poderia ser Faculdade das Águas o nome, né? Mas levou esse nome. Nome é bonito. Ético. Levou o nome Instituto de Pesquisas Hidráulicas porque quando ele foi fundado, a ideia dele era fazer projetos de obras hidráulicas. Então a gente tinha antigamente no IPH pavilhões com grandes maquetes, que a gente chama de modelo reduzido, que representam, por exemplo, uma barragem, uma grande estrutura de tubulação e etc. Depois, com o tempo, esse instituto ele foi se adaptando, foi também começou a ter cursos de graduação. Então, engenharia ambiental, engenharia hídrica, pós-graduação, curso técnico. E, bom, daí assim ele é conformado hoje, né? Então, a gente hoje tem missão formar pessoas, né? Como os outros setores da URGS. E o que aconteceu durante a cheia foi, a gente viu que uma cheia de grande proporção se aproximava da cidade de Porto Alegre. E a gente pegou aquele aparato de pesquisa que a gente desenvolve e a gente aplicou esse aparato de pesquisa para fazer previsões do que iria acontecer em Porto Alegre, produzir mapas, orientar as pessoas, né? Então, não é o nosso dia a dia isso. Isso foi uma ação para ajudar as pessoas que a gente estava fazendo. Assim como tinha uns colegas, Faculdade das Águas, né? A gente tem colegas que estavam nos nossos barcos, né? Lá no IPH, resgatando pessoas, etc. Então, a gente botou à disposição tudo que a gente tinha. E naquele momento da crise aconteceu de tudo, né? Então teve pessoas que levaram muito a sério a nossa informação, propagaram ela, multiplicaram ela, mas teve pessoas, gestores públicos, né? Eu tenho até hoje no meu celular salvo a imagem, né? Que é assim, gestor público escrevendo para nós, olha, a gente avisando o Rio Guaíba vai chegar aos 5 metros, né? Daqui a um dia, né? É perigoso. E as pessoas, gestores públicos respondendo para nós assim, vocês estão causando caos desnecessariamente na população, né? Então eu lembro depois, né, repassando o que aconteceu, lendo livro sobre o assunto, teve gente que publicou livro, né? Eu fico pensando assim, mas por que nesse dia eu não avisei mais as pessoas, né? Mas daí eu retomo esse tipo de mensagem e penso, eu não avisei mais porque do outra ponta tinha pessoas que estavam criticando, né? Estavam falando assim, né, tu tá alarmando as pessoas, não precisava ser assim. Então, respondendo agora a pergunta, né? Durante esses intervalos de dias que foi a crise em Porto Alegre, a gente teve de tudo, desde pessoas que recepcionaram a nossa informação e utilizaram ela para tomar boas decisões, até pessoas que tentaram desacreditar o trabalho que o IPH estava fazendo, mas no fim elas acabaram tendo que acreditar,
É porque elas viram que elas estavam erradas. Só que tarde demais, algumas delas. Infelizmente aconteceu, né? Uhum. Deixa eu te perguntar. A gente viu já, tem toda essa questão do IPH, desse trabalho de previsibilidade, né? Tenta ali, mensura determinados pontos, consegue avisar com antecedência. Isso, imagino que depois das enchentes, principalmente, tenha havido todo um diálogo com o poder público nessa questão, assim. O que agora a gente consegue esperar do IPH nesse sentido? Vocês fizeram, aprofundaram mais as pesquisas nesse sentido? Fizeram algum tipo de relatório para mandar para o Estado? O que a gente consegue... Porque até eu e várias pessoas que estão ouvindo agora também, é muito curioso quando a gente fala sobre ciência, né? Às vezes a ciência, a gente vê que existe uma pessoa que nem o Fernando que sabe quando acontece a desgraça, né? Isso é ruim, assim. Sim, sim. Bom, vou retomar o histórico então. Esses dias um colega meu foi perguntado assim, falaram para ele assim, contamos com vocês, né? E o meu colega respondeu, a gente tá aqui para servir, né? O IPH tá aqui para servir, para ajudar as pessoas. E eu fiquei pensando nessa resposta dele e eu fui percebendo algumas coisas. Por exemplo, antes da pandemia, mas durante a pandemia e logo depois da pandemia também, muita discussão era centrada em vamos tirar esse muro da Mauá, né? Vamos tirar esse muro daqui. Mas eu era piá, ouvir isso. Se não tivesse o muro, a água ia ter entrado com muito mais velocidade e força no centro de Porto Alegre. Não ia ter dado tempo de fazer metade das coisas que deu para fazer, né? Talvez mais fatalidades, inclusive. E o IPH, desde muito tempo, falando assim, olha gente, não é assim, não é só pegar e tirar um muro, né? Um evento novo pode acontecer. Então assim, se não fosse talvez a própria insistência do IPH, todas essas décadas talvez, né? Tu falou desde guri, né? Todas essas décadas falando, não é para tirar esse muro aqui, talvez alguém já tivesse tirado, né? E o dano teria sido muito maior. Outro exemplo, em 2023, quando deu aquela cheia no Vale do Taquari, no Rio Taquari, nas cidades ali em Mussum, principalmente, foi muito afetado, mas Encantado, Estrela, Lajeado. A gente foi lá e escreveu, olha gente, isso é muito sério, mudança climática tá aí, inundações estão acontecendo, a gente tem que tomar medidas aqui no nosso estado de melhorar o nosso monitoramento dos rios, mais capacitação, fortalecer as instituições que trabalham com o assunto. Isso 23, né? Aí veio 24, veio a inundação acontecendo. Então, muitas das coisas que aconteceram, a gente já vinha avisando, escrevendo sobre o assunto, explicando, defendendo o assunto, só que não tinha mídia em cima disso, né? Não, né? Ninguém... aliás, até a gente acha assim, publicações em jornais, né, de levantamentos feitos pelo IPH e tudo mais, só que tinha menos Ibope. E bom, o IPH segue fazendo esse trabalho depois, né, que acabou a inundação, só que agora a gente, obviamente, teve que fazer algumas pesquisas que foram muito focadas na inundação, porque para te tomar uma decisão, vamos pensar se tu é um médico fazendo um tratamento da pessoa, né? Tu olha para a pessoa, e a pessoa tá espirrando, e tu não vai fazer assim, não, vamos fazer uma quimioterapia, né? Não, você vai fazer um diagnóstico, né? Então, tu vai lá, tu faz exame de imagem, exame de sangue, etc. Depois a pessoa tá bem examinada, aí tu vai dar o teu diagnóstico com precisão e tu vai dar o tratamento correto. O que a gente viu? A gente viu muita gente atacando, já querendo solucionar o problema. Não, agora a gente vai botar uma draga aqui, vai dragar o Guaíba, a gente vai botar uma barragem. Vamos abrir, aquela que tinha que eles queriam abrir um buraco ali no... Que abrir um buraco na Laguna dos Patos, né? O pessoal queria fazer isso, né? Traz a retroescavadeira e a gente, não, peraí, né? O diagnóstico não tá feito. A gente não sabe nem quando choveu. Teve gente que apareceu falando que choveu mais em 41 do que em 24, né? O que é um completo absurdo. 24 choveu muito mais. Então, a gente falou, não, peraí, ninguém tá fazendo esse diagnóstico. A gente não viu ninguém fazendo. A gente primeiro deu uma olhada assim, falou, tá, não tem nenhuma instituição oficial fazendo esse diagnóstico. Vamos fazer. A gente fez um trabalho de diagnosticar o que foi essa chuva, né? Comparar com chuvas brasileiras, mostrar que foi o grande recorde das chuvas que já aconteceram no Brasil. Depois, diagnosticar o que foi o evento em si, os rios. Os rios tiveram uma sincronia, gente. A água, ela caiu primeiro na região do Alto Jacuí, Rio Pardo, e depois no Taquariantas. E isso fez com que elas se sincronizassem na chegada em Porto Alegre. Não foi uma sincronia perfeita, mas foi bem sincronizado para dar um nível tão alto no Guaíba, subir tão rápido. Teve o Vento Sul também, que fechou ali o... No repique ele foi um pouquinho mais importante, né? Esse Vento Sul.
Então esse diagnóstico a gente fez ele, eu acho que foi bastante rápido, questão assim de alguns meses depois, as falhas do sistema de inundação. A gente foi lá e levantou elas com muito cuidado, né? Onde é que falhou exatamente o sistema, se foi falha humana ou se o sistema foi superado mesmo. Só teve um local que ele foi superado o valor de projeto. Todos os outros locais foi falha humana, né? Nos sistemas de proteção que a gente teve tanto em Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, etc. Então a gente fez estudos de diagnóstico. Depois de completo o bom diagnóstico, aí a gente vai para o próximo passo, que é, vamos começar a estudar as medidas. Então a gente teve agora, coisa de dias atrás, publicados os primeiros trabalhos das medidas para tentar diminuir as inundações. Daí a gente testou as coisas malucas essas, põe um canal lá na Laguna dos Patos, teve sugestão dos holandeses, né, que querem abrir um canal pela cidade de Eldorado, né. Todas são medidas que quando quem conhece o assunto olha e pensa assim, nossa, isso não faz nenhum sentido, mas tu não vai deixar de calcular, porque tu só vai mostrar para as pessoas que não vai funcionar se tu faz os cálculos e mostra ali que não funcionou, né? Então, esses trabalhos também a gente já fez e vai continuar fazendo, está fazendo ainda, né, de projetos, quais seriam projetos, soluções, transferência, a gente fez essas previsões do que queria acontecer, agora a gente está transferindo isso, a gente está lá com o Serviço Geológico Brasileiro, trabalhando junto com eles para transferir os programas de computador, né, que fazem essa previsão dos níveis do Guaíba para eles conseguirem operar numa próxima cheia. Então, em vez de ser as pessoas do IPH fazendo no amor, né, essas previsões, né, não, vai ter uma instituição com as pessoas que trabalham fazendo isso, realizando, né. E vai para a Defesa Civil, daí esses dados... Isso, exato. Então a gente está fazendo essa transferência. Então tem um trabalho que todo esse trabalho que eu tô falando para vocês, ele é um trabalho que não é divulgado, assim, não é que nem durante a inundação que todos os dias alguém do IPH falava numa rádio, numa televisão, mas a gente está trabalhando forte nesse assunto e produzindo esses documentos que para o público de engenharia, técnico, especializado, está aproveitando para utilizar essas informações na adaptação, né, à resiliência à mudança climática, novas cheias e etc. As próximas construções, então às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Durante a inundação, veja só, alguns alunos nossos, lá do IPH, engenheiros, né, começaram a escrever, olha, eu tô tendo que refazer o projeto para reconstruir a ponte aqui. Será que eu tenho que adaptar algo no projeto? E a gente percebeu assim, já estão fazendo projetos das pontes, mas as pontes elas têm que ser majoradas por essa inundação que aconteceu, né? E daí a gente lançou uma nota técnica de como reconstruir pontes resilientes, né? Obras hidráulicas em geral resilientes à mudança climática, considerando esse evento que aconteceu. Isso a gente fez durante a inundação e o governo do estado lançou um termo de referência de contratação de construção de pontes que estava lá escrito, deve usar a nota técnica do IPH para fazer os projetos das obras hidráulicas desse edital. Então, são tudo contribuições que o IPH está dando, né, para a sociedade relacionado à inundação. Então, a gente já tem um histórico, assim, não é assim que agora que da inundação o IPH, né, está agindo. Continuamos fazendo o nosso trabalho, basicamente é isso, claro, agora com o reflexo dessa inundação entrando dentro dos estudos também. Então, diante dessa perspectiva, Fernando, que tu nos traz aí de parceria, né, público, da faculdade com os órgãos públicos, a gente tem esperança de conseguir conviver com enchentes? Sim, a gente tem primeiro... Graças a Deus. A gente tem a necessidade, tá? Eu tava com medo de fazer essa pergunta. A gente tem a necessidade de aprender a conviver com as inundações. Por quê? Digamos que o clima não vai mudar. Vamos seguir no mesmo clima que a gente está. Vai ter uma inundação a cada 50 anos. E é isso. Estatisticamente falando. Só que tem mais, né? A mudança climática está sugerindo que a frequência dessas inundações vai aumentar. E que a intensidade delas também vai ser maior. Ou seja, talvez em vez de uma a cada 50, a gente vai ter uma inundação a cada 40 ou a cada 30 anos. Acima de 4 metros no Guaíba, por exemplo. Então essa probabilidade de ter uma inundação no ano qualquer, ela vai aumentar. E é simplesmente necessário que a gente, enquanto sociedade do Rio Grande do Sul, consiga se adaptar. E se adaptar vai passar pelas medidas que a gente chama de não estruturais, que é não construir nada e nos adaptarmos à natureza.
por exemplo, não ocupar local onde o rio é muito forte e pode destruir a construção. Planície de várzea. Isso, exatamente, né? Sistemas de previsão que vão permitir para a gente dizer se vai ter inundação ou não. Então, quem mora no lugar que a água pode chegar, a gente consegue avisar com antecedência para as pessoas saírem, tirarem suas coisas e etc. E nos locais que a gente já tem cidade construída, Porto Alegre um baita exemplo, mas Canoas, Eldorado, etc. também são exemplos, a gente vai ter que proteger. Porque nesses locais eu não consigo tirar a cidade dali, né? Eu não consigo imaginar ninguém tirando o centro de Porto Alegre dali onde ele está. Então, nesses locais a gente vai ter que reconstruir os sistemas de proteção e usar eles para a gente se proteger. Mas, repito, sem abrir mão dos sistemas de alerta. Por quê? Porque o sistema de proteção ele pode acabar falhando. Então, a gente vai dar um alerta igual, mesmo que o sistema vá segurar, a gente vai dar um alerta e falar, olha gente, o nível da água vai subir bastante, mesmo que você esteja atrás do dique, vocês saiam e tirem suas coisas. Se não acontecer nada, maravilha, mas pode acontecer alguma coisa. Então essas são assim, as grandes linhas, né, que a gente vai ter que trabalhar. Medidas não estruturais, sistemas de previsão, medidas estruturais. E para elas a gente precisa ter dados e pessoas trabalhando com isso. E aí a gente vai estar adaptado, né, à ocorrência das cheias. Aproveitando isso das pessoas, assim, bom, a gente trabalha com adolescente, né? Também acaba sendo professor, assim, a gente acaba tendo essa preocupação que essas pessoas às vezes entendam a gravidade das coisas e o que tá vindo acontecendo de fato, né? E daí eu queria ver, assim, como é que as pessoas, porque também a gente vive numa época que a informação ela é muito difusa, muito pulverizada, e fica difícil às vezes a pessoa achar uma informação nesse universo inteiro que ele consiga confirmar. Como é que a população ela pode ser mais ativa tanto na prevenção, né, e nessa busca por informações, assim? Porque vocês fazem o papel de vocês, a escola faz o papel dela, sabe? Também tem um terceiro agente que seriam as pessoas mesmo, assim. Sim, perfeito. Bom, talvez a primeira questão é não acreditar no que saiu na rede social como sendo uma informação de verdade, né? Eu acho que isso sempre duvidar, né, do áudio do WhatsApp, ou do vídeo do Instagram, etc. Isso tem que ser validado por alguém que estudou de fato o assunto, né? E aí já é um grande passo, porque eu vejo muita coisa errada, né, sendo propagada nas redes sociais. E assim, eu não tenho, por exemplo, Instagram, né? Eu não tenho. Mesmo se eu tivesse, eu não acho que eu seria um grande influenciador que competiria, né, com pessoas que lançam fake news, assim. Tem uma frase que diz que a gente gasta 10 vezes mais energia para desmentir uma besteira do que para criar essa besteira, né? Então é realmente impossível para uma pessoa querer combater, né? Então o ideal é que todo mundo tome consciência e seja crítico, né? Eu acho que ser crítico é muito importante com as pessoas, né? E aí onde é que eu busco uma informação adequada? Bom, os órgãos oficiais, eles com certeza não vão lançar informações erradas, né? Então a gente está falando, por exemplo, de águas, né? Serviço Geológico Brasileiro, eles têm um setor de águas, tem informações lá que são validadas e verificadas. Agência Nacional de Águas, que é o setor nacional, um órgão nacional para trabalhar com águas. A gente tem a nossa SEMA, nossa Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que tem o Departamento de Recursos Hídricos. O que esses órgãos propagam de informação é informação oficial, né? E outra fonte são as universidades que têm centros especializados em água. Daí eu me refiro, por exemplo, aos próprios estudos do IPH, mas podem ser outros também de outras universidades. A gente tem boas universidades com centros que trabalham com água, Pelotas, Santa Maria, outros locais, né, do Rio Grande do Sul também. E ali também é produzido conhecimento que é validado, que é verificado. A pesquisa científica, ela, por exemplo, falei para vocês, a gente publicou um trabalho faz alguns dias, né, relacionado a medidas de controle das inundações. Esse trabalho está pronto há 4, 5 meses, mas esse trabalho ele passa por uma revisão dos pares. São pessoas que a gente nem sabe quem é, a gente manda para verificação, essas pessoas vão ler, elas vão criticar o trabalho, e a gente vai receber essas críticas, vai
responder, vai modificar, vai melhorar o trabalho a partir dessas críticas, e a gente vai publicar a versão final depois dessa revisão por pares. Então, revisão anônima, né? Geralmente o pessoal não é muito ameno, né? Fazem críticas fortes ao trabalho da pesquisa, porque é assim que o conhecimento avança, né? A gente tem que avançar em cima das críticas. Então essas são basicamente as fontes confiáveis da informação, porque elas passam por revisões, validações, né? Ou, no caso, um órgão oficial evita-se, obviamente, divulgar uma informação que é errada e pode gerar um problema. Sim. Não existe, então, um repositório imediato de informações assim que a gente possa recorrer em caso de dúvidas? Não existe um repositório único, infelizmente, né? Mas acho que essa ideia de previsão é defesa civil, né? Sim. Essa de mais rápido, que chega pra gente mais rápido, acho que hoje em dia é isso. A defesa civil faz esse papel, né? Ela colhe as previsões e ela manda os alertas. É que agora o cara recebe na Alexa, recebe no celular, recebe em tudo que é lugar agora. Nisso eu tô vendo que tá funcionando bem, assim, a gente tá... só mais uma coisa, Fernando, esse livro que tu trouxeste pra gente aqui é essa pesquisa toda que vocês fizeram. Esse livro ele tem uma história que foi o seguinte: a gente foi convidado a escrever 2 capítulos desse livro. Então, o primeiro, depois do prefácio, né, o primeiro capítulo, ele é uma descrição da cheia, no estilo diagnóstico mesmo, o que aconteceu, falando das chuvas, dos movimentos de massa, de como a propagação das águas se deu pelo nosso estado, e também falando um pouquinho de como as previsões foram feitas, né, para o Guaíba especificamente. Depois, no último capítulo, daí tem, entre o primeiro e o último, tem uma série de capítulos que são sobre outros temas, né, por exemplo, sobre arquitetura, sobre economia. E aí no final, no último capítulo, a gente escreveu sobre as medidas, né? Quais são as medidas que devem ser tomadas para essa adaptação a futuras cheias, a mudança climática que você projeta e etc. Então ficou interessante para nós, né? Porque a gente faz primeiro um diagnóstico, daí tem os outros colegas que escreveram outros capítulos falando dos seus temas, e no final a gente vem de novo com essa questão das medidas de adaptação. Aqui tá uma boa informação, então. Aí tem uma boa informação. Fernando, para encerrar então, antes de te agradecer, eu tenho uma última pergunta. Na verdade, eu queria saber de ti se a tua visão para o futuro ela é mais otimista ou ela é mais pessimista em relação ao que a gente vai enfrentar aí com o nosso Rio Guaíba. Bom, a minha visão é otimista em relação às pessoas, ao enfrentamento, tá? E ela é pessimista em relação ao sistema físico. Então vamos lá, vou explicar agora. Começando pela pessimista, né? As projeções, os prognósticos de mudança climática, eles sugerem aumento das cheias no sul do Brasil. Ponto, né? E essas projeções são muito consistentes, porque como é que o pessoal de IPCC, né, faz para fazer as projeções? Eles pegam vários cenários do que pode acontecer e testam esses cenários de mudança climática, emissão de gases, etc. O que acontece no sul do Brasil é que quase todos os cenários dão aumento das cheias. Então, assim, aconteça o que acontecer, vai aumentar cheias, né? Isso que tem sido sugerido. Então, para o sistema físico, espero ocorrência de mais inundações, tá? Agora, em relação às nossas medidas, eu estou positivo, porque eu tenho visto em diferentes esferas governamentais investimentos relacionados à resiliência a esses fenômenos, né? Então, mais monitoramento, levantamento de dados. Claro, agora 1 ano depois da cheia, esses processos públicos demoram um montão para contratar, né? Não tem nada assim de fato feito, né? Mas a gente está vendo os editais sendo lançados e etc. E talvez daqui a 3, 4, 5 anos a gente tenha muito mais informação de boa qualidade sobre o nosso estado e consiga então fornecer com mais antecedência previsões mais acuradas. A gente vai agora não ocupar mais locais que tenham tanto risco. E aí a gente vai estar mais adaptado à ocorrência das inundações. Então, embora eu seja pessimista em relação ao sistema físico, eu estou otimista com a nossa capacidade de conseguir se adaptar e conviver com essas cheias que vão acontecer no futuro. Então, muitas ações de longo prazo
dependem dessas gerações que estão vindo aí, que são nossos alunos. Teus alunos também, né? Nossos alunos aqui, nossos estudantes. E que mensagem final tu deixaria para eles? A mensagem que eu vou deixar é que tem muita coisa a ser feita, né? E então a gente tem, ali onde eu trabalho no IPH, 2 cursos de graduação, que são a engenharia ambiental e a engenharia hídrica. E nesses cursos a gente justamente estuda isso, né? Então a gente, desde como que eu desenvolvo um sistema de previsão, por exemplo, de águas para o futuro, até projetos de barragens, estruturas, mapeamento de áreas inundadas. Então são justamente áreas de atuação que esses cursos têm. E a gente tem visto uma demanda muito grande por esses profissionais. E então a mensagem que eu deixo é: quem tiver interessado, né, no seu futuro em ser um desses profissionais, venham, né, fazer faculdade ali com a gente. O Fernando né? espera vocês, né? Vai ter trabalho. Porque tem muita coisa legal aí pra gente fazer. Certo. Muito, muito, muito obrigada pela tua presença aqui, por essa aula. Aprendemos muito, Fernando. Obrigado mesmo. Tô bem feliz. Sabe do problema de tempo aí, ainda mais esse mês sendo super requisitado. A gente agradece de novo, viu? Capaz, é um prazer. Certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Palmas pro Fernando. Aê!